Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube. Nesta quinta-feira, olha, o Santos não está poupando esforços para deixar o seu torcedor eufórico. Depois de ter renovado o contrato do Neymar por mais uma temporada, o Santos acabou de acertar o empréstimo por um ano do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, tá? E então esse vai ser o tema central desse vídeo. Tem outros assuntos pra gente falar aqui também, mas não vamos perder tempo, tá? Se inscreve no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo pra gente continuar a todo vapor aqui, entendeu? Gente, é o seguinte, o acordo se deu na tarde desta quinta-feira, vem por empréstimo de um ano e o Santos vai pagar 50% do salário dele. Os outros 50% o Cruzeiro vai pagar. Ou seja, o Santos vai pagar 1.250.000 mensais para o Gabriel e o Cruzeiro vai arcar com outros 1.250.000 reais, entendeu? Então, 50% para cada lado. Pesou muito a vontade do Gabriel a jogar no Santos de novo ao lado do Neymar. Claro que pesou muito também a situação dele lá em Belo Horizonte, né? Depois do que aconteceu no jogo contra o Corinthians, aquele pênalti que o Hugo Souza pegou, depois que o Cruzeiro anunciou a contratação do Tite para ser o treinador, quer dizer, o Gabriel foi ficando completamente sem espaço, mas ele fez jogo duro, ele não abriu mão do salário dele, até onde eu apurei, não abriu mão do salário. Então os 2,5 milhões que ele tem de salário com o Cruzeiro, ele continuará recebendo esse valor. 50% para o Santos, 50% para o Cruzeiro. Tá? Repito, empréstimo de um ano. Quando ele chega, deve chegar amanhã. Deve se reapresentar junto com o grupo. Deve se apresentar junto com o grupo que se reapresenta depois das férias do final do ano. Porque amanhã, dia 2, sexta-feira, é o dia que está marcado para a reapresentação dos jogadores. Gente, tá dada a notícia. Agora eu vou opinar como eu sempre opinei. Eu procuraria um outro jogador. Tá? Mas é inegável que se o Gabriel jogar o que ele sabe jogar, se houver dedicação da parte dele, o Santos contratou um ótimo jogador. Gabriel tem só 29 anos, gente. 29 anos. Ele é novo. E você vai falar para mim, senhor Mano, mas será que ele pensa em Copa do Mundo? Não acredito. Mas ele pensa muito em jogar com o Neymar. Ele tem uma relação muito próxima com o Neymar. Ele é praticamente casado com a irmã do Neymar. Vive em família. E tenho certeza é difícil dizer, né? É muito forte dizer isso. Mas acho que ele deve querer muito ajudar o Neymar nessa questão de ele voltar para a seleção brasileira. Porque se houver desempenho do Gabriel, o futebol do Neymar vai crescer, gente. Porque uma coisa é você tocar a bola pro Lautaro, outra coisa é você tocar a bola pro Gabriel. Uma coisa é você tocar a bola pro Tiquinho, outra coisa é você tocar a bola pro Gabriel. Claro que estou falando do Gabriel de 2019 até a penúltima temporada dele no Flamengo. Porque a última temporada dele no Flamengo já não foi boa, ok, ele fez o gol na final contra acho que foi o Atlético Mineiro, né? Que ele faz o gol do título e o Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Mas aquele ano, ou seja, 2024, já não foi um bom ano para o Gabriel. 2025, o ano passado, idem. Há 2 temporadas que o Gabriel não joga bem. Então, quer dizer, isso talvez sirva de estímulo para o jogador, para ele mostrar para todo mundo que não, ele ainda está vivo com o futebol, ele não morreu. E só faltava, né? O jogador de 29 anos de idade está morto com o futebol. Não tem o menor cabimento. No passado, na época que eu era moleque e acompanhava o futebol, o jogador com 29 anos de idade, já era uma idade perto do fim. Porque não havia toda essa parafernália de recuperação de atleta. Os campos eram horríveis, as chuteiras eram péssimas, as bolas eram pesadas, pareciam tijolos.
Perdão, o fardamento não é que nem é de hoje, o suor encharcava, hoje não acontece nada disso, chove, entendeu? Então é refratário à água, tudo favorece. Os complementos, né, suplementos alimentares, recuperação, então 29 anos ainda é uma ótima idade, ótima idade. Você que gosta de basquete como eu, saiba, o Michael Jordan ganhou o primeiro título dele na NBA com 28 anos. 28. Não é que ele ganhou o primeiro título dele com 19 anos. Não. Ele penou na NBA. Tomou muito cascudo. E ele ganhou 6 títulos. 6. O último título dele, ele tinha quase 39 anos de idade. Não, ele tinha 36 para 37, uma coisa assim. Mas enfim, o primeiro título dele foi com 28 anos de idade. Então, jogar com 29 anos de idade hoje não é problema nenhum. É pouca idade. Aliás, é a idade que você atinge a maturidade. E se você for olhar para os grandes jogadores que foram campeões do mundo, na Copa do Mundo de Seleções, à exceção do Pelé, todos foram campeões, os grandes craques. Os destaques, as estrelas, nessa idade, 28, 29 anos. Aí você salvou o Pelé, que é o destaque com 17 anos. Por isso é o Pelé, é ele que é. Por isso é o maior de todos. Então, a expectativa que fica é que o Gabriel venha cheio de vontade. Se vier, o Santos está fazendo uma grande contratação. Claro que eu já falei para vocês aqui a respeito do comportamento dele em relação ao Santos. Eu não esqueço disso. Entendeu? Não esqueço. Me magoou muito, muito, todas as vezes que ele fazia gol no Santos e comemorava do jeito que ele comemorou. Nunca houve um respeito por parte dele em relação ao Santos. Nunca. Coisa que ele demonstrou contra o Flamengo. Nesse ano que passou, 2025, quando ele faz um gol, ele bate o pênalti, o Rossi defende na volta, ele faz o gol de pênalti, faz o gol no rebote, e ele faz assim, não vou comemorar. Contra o Santos ele sempre comemorou. Com muito entusiasmo. Eu não esqueço isso. Não esqueço também o que ele fez no final, não do ano passado, do ano de 2024, quando ele tinha uma proposta, segundo disse o Marcelo Teixeira, excelente para voltar para o Santos, e ele optou pelo Cruzeiro. Eu não esqueço isso. Mas é aquela velha história. Se ele entrar em campo, desempenhar, e o Santos tirar proveito disso e ganhar campeonatos, ótimo. Então, tudo bem. Entendeu? Tudo bem. Mas o carinho que eu sinto pelo Neymar, por exemplo, pelo Robinho, quanto jogadores do Santos e tal, eu não sinto pelo Gabriel. Porque enquanto o Neymar e o Robinho sempre demonstraram carinho pelo Santos, o Gabriel nunca demonstrou. Mas enfim, o que interessa é a performance dele em campo. Se ele performar com a camisa do Santos, ao lado do Neymar, olha, é aquilo que eu falei para vocês ontem. Dá para ser campeão brasileiro? Não, não dá. O Flamengo é muito melhor que o Santos. O Palmeiras também é melhor que o Santos. O Cruzeiro perdeu o Caio Jorge, não sei quem vem de centroavante, já perdeu o Gabriel, vai ficar o Chico da Costa, é muito pouco. Mas é melhor que o Santos também. Mas dá para ganhar um Campeonato Paulista, gente. Dá para ganhar uma Copa do Brasil. Os dois, Gabriel e Neymar, têm contrato de empréstimo de 1 ano com o Santos. 1 ano. Então, quer dizer, vai até o final dessa temporada, quando se fecham os grandes campeonatos, a exceção do Campeonato Paulista, que vai ser fechado agora em 3 meses. Então, há chances de ganhar o Campeonato Paulista, dá para ganhar a Copa do Brasil, Eu citei para vocês já várias vezes, entendeu? Se o Corinthians ganhou, o Santos pode ganhar também, gente. Pode ganhar também. E até lembrei, o Corinthians acabou atrás do Santos no Campeonato Brasileiro, no Campeonato de pontos corridos. O Corinthians abriu mão do Campeonato Brasileiro porque ele estava concentrado e focado na Copa do Brasil. Bom, aí é problema do Corinthians, entendeu? Isso é problema do Corinthians. Ia ganhar os jogos? Não sei. Você tem certeza? Você que é corintiano e mandou uma mensagem aqui para mim, você tem certeza que iria ganhar? Não, você não tem.
Você não tem. Os jogos que ele ganhou na Copa no Campeonato Brasileiro, se ele joga com o time reserva, ele poderia ganhar? Ninguém sabe. O futuro ninguém sabe. Ninguém sabe. O fato é que existe uma classificação final decisiva do campeonato, derradeira, perdão, do Campeonato Brasileiro. O Santos acabou na frente do Corinthians e do Vasco. Ponto. Os dois fizeram a final da Copa do Brasil. O Santos com Neymar, desde o início da temporada, Tinindo, Gabriel, e ainda pode chegar um ponto esquerda, ou ponta direita, e pode ser o Rony. Acho que não dá para ganhar? Claro que dá. O fato é que esse ano tem tudo para não ser um ano de perrengues, de sofrimento, de amarguras, como o Santos tem passado nos últimos... Bom, desde que começou esse século, né? Esse século não, essa década. Os primeiros 3 anos do Rueda e os 2 anos do Marcelo Teixeira. 5 anos de muita tristeza do Santos. Uma vitória aqui, outra vitória ali e tal, papapá. Mas de resto, nem de longe. Se o Santos não ganhar o Campeonato Paulista esse ano, ele vai completar 10 anos de fila. Porque o último campeonato conquistado pelo Santos foi o Paulista em 2016. Entendeu? Então, gente, essa é a notícia. Gabriel Barbosa, o Gabriel, o Gabigol, o Gabi, como você preferir. Eu gosto de chamar ele de Gabriel. Foi contratado, empréstimo, 1 ano. O Santos vai pagar 50% do salário dele, o Cruzeiro vai pagar os outros 50%. O Santos vai morrer com 1.250.000, o Cruzeiro vai morrer também com 1.250.000. Então, ontem a notícia foi a contratação do Neymar, ou a renovação, e hoje é a contratação do Gabriel Barbosa, o Gabigol. Não dá para reclamar, hein? Gente, não dá para reclamar. Olha que 2 puta contratação que o Santos fez, gente. Vocês viram a entrevista que o Palermo, que foi técnico do Fortaleza, deu para a ESPN na Argentina. Falou assim, gente, é escandaloso ver o Neymar jogar. O que ele joga é brincadeira, é uma barbaridade. Gente, vocês já perceberam isso? Que todo mundo que está em campo, ou é comissão técnica, ou é ex-jogador, todos falam a mesma coisa. O Neymar é muito fora da curva. Agora, tem jornalista aqui, nunca chutou uma bola profissionalmente falando, fica aí cagando regra, dizendo que o Neymar acabou. Eu respeito, entendeu? Respeito. Mas não concordo. Não concordo. Porque entre uma opinião de um jornalista e uma opinião de quem já jogou bola e esteve lá dentro, disputou um jogo de futebol para valer, eu fico com o do ex-jogador. Eu fico. Entendeu? Porque não tem jornalista, e eu me incluo entre eles, que conhece futebol, mas a gente não consegue discutir de igual para igual com o treinador. Não consegue, gente. Os caras estão lá dentro, eles vivem, eles dão treino. A gente não sabe nem dar treino. Claro que ver futebol por muito tempo nos traz uma bagagem muito grande. Mas esses caras também estão lá dentro, ó, há muito tempo. Então, os ex-jogadores, ex-treinadores, atuais treinadores, atuais jogadores, todos falam a mesma coisa. Então, o Santos tem 2 baita jogadores. Agora, é claro, precisa ver se ele, Gabriel, vai performar. Se por um acaso ele performar, o Santos está com um baita time. E vai ficar faltando o ponta, direito ou esquerda. Se for o ponta esquerda, você deixa o Barrel no lado direito. Se for ponta direita, você joga o Barrel para o lado esquerdo. Barrel que também foi contratado. Você não pode esquecer isso. Não pode esquecer isso. Entendeu? É também um jogador que não ia ficar em 2026 se o Santos não contratasse. Contratou também. Então são 3 reforços já garantidos para esse ano 2026. Neymar, Gabriel Barbosa e o Barrel também. Vamos aguardar pelos próximos dias, pelas próximas notícias, se vem, quem é que vem para completar. Muita gente fala do Felipe Loyola, tal, que é um pedido do Vojvoda. Gente, aí eu estou dando a minha opinião. Eu acho um absurdo. O Santos tem 3 volantes ali, 3 jogadores para essa posição. 3 experientes. Arão, Schmidt, Zé Rafael, ainda tem um bom tempo, 4. E tem o Ian, você pode abrir um espaço para ele, o time é bom, você bota essa molecada aí, os caras desempenham, o time é bom. Gastar dinheiro com Loyola pra quê? Ah, Sormani, o Vojvoda pediu, chega pra ele e fala, Vojvoda, é o seguinte, cara, isso aqui não é o Flamengo, isso aqui não é o Palmeiras, nós temos limites, nós temos dinheiro para contratar o Gabriel, como a gente acabou de contratar, tá? Acabou de contratar o Gabriel e temos dinheiro para contratar um ponta.
Então, se vira aí no meio campo. Tem o laser ainda, gente. Que é isso? O Santos não tá nadando dinheiro. Não tá nadando dinheiro. Gente, outra coisa. Por falar em centroavante, o Morelos. Qual que é a situação do Morelos? É uma situação... O Santos mandou uma mensagem para ele, falando para ele se apresentar amanhã, sexta-feira, dia 2. Ele é jogador do Santos. Eu, sinceramente, se eu fosse Santos... O que eu apurei, que foi que o Atlético Nacional não fez proposta nenhuma para o Santos. Já disse isso para vocês e torno a dizer. Perguntei hoje novamente e apurei igualmente. Até agora não houve proposta nenhuma. Essa história de que aumentou de 2 para 3, eu não tenho essa informação. E vou dizer para vocês mais uma coisa. Do jeito que o Santos está, se aparecer 1,5 milhão, o Santos vende. Não apareceu nada. Nada. E ele é esperado amanhã. Tomara que de repente apareça de fato alguma coisa. Porque se noticia que o Atlético quer dar 3 milhões e o Santos está devendo... O Santos diz que deve 7 milhões para o Morelos, mas o empresário dele contesta, né? E ele também diz que a dívida é de quase 12 milhões. Porque da onde veio essa dívida? É o seguinte, o Santos dividiu, passou cortou metade do salário dos jogadores quando ele foi para a Série B. Mas não é que os jogadores abriram mão disso, não. Abriram mão naquele momento, mas daí eu receber lá na frente. Só que o Santos não pagou 2024, porque ele chega no Santos em 2023. Ele sai em 2024. O Santos não paga 2024, porque o Santos ficou de pagar a metade dele, do salário dele, o Atlético foi de pagar a outra metade. Não aconteceu isso nem em 2024, nem em 2025. Ele ganhava 900 conto por mês. Entendeu? É só fazer as contas. O empresário dele diz que o Santos deve quase 12 milhões, o Santos diz que deve 7. Então falaram que o Atlético Nacional iria dar 3 milhões para o Santos, mais o perdão dessa dívida. Entendeu? O que eu apurei? Não procede. É fake. Entendeu? A história do Brasão. Até esse momento. Nada. Nem no meio do ano houve proposta. Nem no meio do ano. Tudo especulação. Tudo especulação. Tudo especulação. Não apareceu nada. Nenhum contato por telefone do BAP, alguém do Flamengo, com qualquer dirigente do Santos para dizer, escuta, nós estamos interessados no Brasão, que tal? Não teve, pelo que eu apurei. Não teve. Entendeu? Souza, noticiou-se ontem que Milan e Chelsea estariam interessados nele e que ofereciam 12 milhões, acho que 12 milhões, e o Santos recusou. O que eu apurei? Não procede. Não chegou qualquer proposta pelo Souza. Não chegou. E nessa época do ano é mais difícil chegar, porque eles estão na metade da temporada. Se chegar, deve chegar na metade do ano. Até agora, pelo que eu apurei, não apareceu nada. Eu vi aqui um tweet da Carol Bernardi dizendo que o Zanocelo foi negociar em definitivo com o Ceará. Não tem essa informação. Estou dando a informação que eu li da Carol, que também é muito bem informada. Está dando que isso acontece de maneira definitiva. Ótimo. Você abre mão do salário dele, que você sempre pagava uma parte, e tomara que o Ceará pague alguma coisa pelo passo do jogador. Que pague. Estou dizendo pagar, não é pagar, né? Porque você diz que paga e não paga, ele faz o Santos, aí é duro, né? Você conta com o dinheiro não entra, e você pega e não tem dinheiro para pagar o outro. Entendeu? Então, gente, a história é essa, tá bom? Então vamos celebrar nesta quinta-feira a contratação do Gabriel e torcer para que dê tudo certo em campo. Mas eu volto a dizer, Gabriel, eu não esqueci e nem vou esquecer o jeito que você tratou o Santos todas as vezes que você jogou com a camisa do Flamengo contra o Santos. E até mesmo com a camisa do Cruzeiro, quando você fez um gol lá e que foi corretamente anulado. Faça eu esquecer tudo isso, amoleça o meu coração jogando bem, ajudando o time e fazendo o Santos ser campeão para não completar 10 anos de fila. Tá bom? Gente, é isso aí. Qualquer novidade eu volto, vocês sabem.